E aí, caro colega deste incrível jogo de simulação que é a vida, tudo bem com você? Resolvi bater um papo aí hoje, aqui no YouTube, né, pra conseguir prolongar um pouco mais, né, na conversa e tal. E vou falar sobre um assunto que eu gosto um pouco aí, que é sobre radiestesia, né. E lembrando que falar conforme a forma como eu enxergo, né, a forma como eu vejo essa questão dessa área, né, da radiestesia e tal, né, o que é a radiestesia. Tem uma grande confusão, né, dentro da área entre radiestesia, radiônica, né, o pessoal confunde radiônica com algumas outras coisas aí e tal, então eu vou trazer aí um pouco do meu conhecimento aí, da minha visão aí sobre esta área, né, afinal de contas eu trabalho com isso, né, então eu me dedico aí praticamente o dia inteiro, aí desde 2018, né, então faz aí uns 8 anos aí, 2019, 20, 21, 22, 13, 26, 8 anos já. Então, desde 2018 que eu comecei a estudar radiestesia. Mas por que eu fui para estudar radiestesia? O que diabos que deu na louca na cabeça do Ari foi fazer estudar radiestesia, né? Eu fiz faculdade, eu sou tecnólogo em radiologia, nunca trabalhei na área, né? Só fiz os estágios obrigatórios e tudo mais, só que quando eu saí, eu vi que existia uma maçonaria, né, da radiologia, assim como todas as áreas, então você só entra meio que só com quem, né, com quem indica ali, ou também tem a questão de concursos públicos, mas é bem difícil encontrar concursos públicos para tecnólogo, mais para técnico, enfim, acabei não entrando na área, acabei não trabalhando com isso, mas comecei a estudar a radiestesia. E essa conversa de hoje é mais uma conversa meio aberta, né, não fechada apenas na radiestesia, né, porque às vezes eu acabo saindo um pouco da trilha principal e entrando em outras vias ali, mas eu tento sempre voltar ali para a trilha principal, para a estrada principal da conversa, do diálogo e tudo mais, tá? Então, voltando nessa questão da radiestesia, o que é radiestesia, né? Radiestesia significa sensibilidade a radiações, né? Mas que tipo de radiações nós estamos falando, né? Porque dentro da radiologia a gente estuda aí, né, muitos anos de física, né, 3 anos de física, principalmente física das radiações e tudo mais, e começa a entender um pouco melhor como é que funcionam essas radiações, as radiações ionizantes e tudo mais. Mas existem outros tipos de radiações, né? Existem várias classificações de radiações. Radiação é o quê? Radiação é propagação de energia, né? Alguma energia ali que está sendo propagada, então está irradiando, né? Tudo está irradiando alguma coisa. Né? Então, a radiestesia, ela é uma técnica, uma habilidade, na verdade, todos nós possuímos essa capacidade de perceber determinados padrões de energia. Né? Então, radiestesia significa sensibilidade às radiações. Né? Então, radiações são flutuações de energias aí, em meio, né? Então, quando você entra em um determinado ambiente, quando você entra em contato com uma determinada pessoa, quando você pega o teu celular, quando você chega próximo de um modem, né? Quando você chega próximo de um equipamento eletroeletrônico, então existem campos energéticos em todos os lugares, né? E quando a gente vai andando por aí, a gente vai interagindo com estes campos de energia, essas radiações, essas flutuações energéticas aí, que muitas vezes são muito sutis, né? E por isso que a ciência tradicional aí, a ciência mais da ciência oficial, né, não considera essas outras formas de ver aí, mas enfim, mais as ciências holísticas aí acabam estudando, né, esses outros campos informacionais, e muitas das flutuações energéticas aí a gente já sente, né? Quem nunca entrou num shopping, por exemplo, entrou no mercado, entrou numa loja, entrou em algum outro lugar aí e sentiu uma pontada na cabeça? Nossa, entrei aqui, me deu uma pontadinha na cabeça, me deu uma pontadinha no estômago, deu uma vontade no banheiro, deu alguma coisa ali, mexeu com alguma coisa ali, e você até sentiu no seu organismo. Isso significa o quê, né? Olhando por um olhar da radiestesia, todos nós possuímos um campo informacional, né? Um campo energético, e esse campo a gente pode dizer que existe um padrão de energia vital, tá? E dentro da radiestesia a gente consegue mensurar isso através do biômetro de Bovies, né? Essa reguinha aqui que ela ajuda a mensurar a qualidade do campo energético da pessoa, né? E o local que você vai entrar também possui um campo informacional, um campo energético. Então, quando você vai entrar em um local, principalmente que tem muito concreto, tem muito metal, tem aquelas vigas de concreto enorme, por exemplo, um mercadão, ou um shopping, ou sei lá, essas lojas de shopping subterrânea ali, tem muito metal, tem muitos campos elétricos ali, tem falta de vitalidade, né? Falta de energia natural, energia vital. Falta nisso. Então, geralmente,
o campo informacional desses locais vai estar bem mais abaixo do que o seu campo informacional. Então vamos supor que o seu campo ali, ele só para ter uma noção aqui de comparação, vamos supor que o seu campo está em uma unidade de bovis de 7.000, por exemplo, unidades de bovis. E aí a loja do shopping que você foi lá, está com uma qualidade de energética, mensuradas aí através das unidades de bovis, em 3.000 unidades de bovis. O que isso significa? Significa que você está 4.000 unidades de bovis acima das unidades de medidas do local. E uma coisa que ocorre na nossa realidade é que os átomos, eles estão a todo momento trocando os elétrons ali, estão cedendo ou pegando elétrons. Então está sempre havendo aí uma troca de elétrons, né? Então todos os átomos, eles estão a todo momento gerando essa troca de energia para haver aí uma estabilidade, né? Os átomos, eles buscam aí uma estabilidade. Então, quando você entra em um local, neste caso, que está bem inferior aí, com um déficit energético muito grande comparado ao seu, e precisa haver aí uma compensação energética. Então, o ambiente, digamos assim, ele vai começar a sugar os seus elétrons. Você vai começar a doar elétrons, energia vital para o campo, para que haja uma compensação, para que haja para que os átomos estão buscando estabilidade, né? E dependendo, né, da quantidade de informações que você está cedendo, a quantidade de vitalidade que você está cedendo, né, para o ambiente, por exemplo, você vai acabar sentindo, né, uma pontada na cabeça, uma dor de estômago, uma dor ali, acabou dando algum desequilíbrio ali. Então perceba aí como é natural, né, essa percepção, né, de alterações aí nos fluxos energéticos, né, tanto de pessoas, quando você encontra uma pessoa e de repente você sente alguma coisa, também você começa a bocejar, você começa a sentir um pouco de sonolência, porque você está trocando energia, você está trocando informação ali com o campo da pessoa, está havendo uma zona de compensação. E da mesma forma, ocorre, por exemplo, quando você vai para um ambiente onde possui muita vitalidade, como por exemplo, você vai para o meio do mato, você vai para a beira de um rio, você vai para uma beira de cachoeira, você se sente renovado, né? Porque nesse caso, o campo energético do ambiente está com muito mais energia vital do que você. Então, nesse caso, você está pegando, né, energia ali. Então, você se sente bem também, você sente um prazer ali, você sente um relaxamento, né, no seu organismo, né? Então, estamos a todo momento, né, a todo instante ali, trocando, né, irradiando, né, energias. E a radiestesia, ela se utiliza aí de dispositivos, né, para, digamos que, não captar, mas amplificar essas flutuações energéticas. Então, por exemplo, essas informações, elas vêm mais a nível inconsciente, né? Então, você entra num local, por exemplo, e você não sente nada. Mas, se você estiver com um dispositivo radiestésico, você vai sentir alterações, né, movimentações ali no dispositivo, né? Se você estiver com pêndulos, vai girar para um lado, vai girar para o outro, vai oscilar. Se você estiver com um dual road, né, que são as duas varetinhas, elas vão oscilar também. Se você estiver com aura-mitra, se estiver com uma forquilha, né, todos esses instrumentos, né, como por exemplo aqui o pêndulo, né, ele em si não vai captar nada, né? Ele só vai amplificar as microvibrações que estão ocorrendo no seu organismo, né, que estão ocorrendo aí no seu corpo, né? Então essas informações, elas são captadas ali, né, pelo seu sistema nervoso central, e aí ele envia pulsos elétricos ali pelo sistema nervoso periférico, né? Então esses micropulsos, eles chegam aqui na pontinha dos seus dedos ou aqui no seu braço aqui, e
o dispositivo radiestésico, nesse caso o pêndulo, ele vai amplificar essas microvibrações que vão aumentando até se manifestar aqui na cordinha do pêndulo ou do outro dispositivo. A radiestesia é isso, né? E eu vejo que existe muita mistificação, né? Tudo bem que a pessoa ela vai olhar para um sistema desse, por exemplo, e vai dizer: olha que viagem na maionese, né? Olha só, isso não faz o menor sentido. E isso, então, para você ter um melhor proveito, né, dessas ferramentas, tanto que se você, na verdade, né, se a pessoa ela nem dá credibilidade para aquela ferramenta ali, então ela nem vai buscar, né, fazer algum processo através dessas ferramentas, né? É interessante, né, que a pessoa ela tenha um olhar, né, para a radiestesia ali, a partir de uma visão não tão, né, não materialista, né, não apenas materialista, né, mas eu vejo que existem muitas viagens, né, na maionese, né, dentro da radiestesia, porque daí começa a misturar com entidades, e com anjos, e com arcanjos, e com deuses, e com isso, porque eu estou canalizando, porque eu canalizei a mesa tal, porque eu canalizei isso. E, enfim, não tem isso. É você o tempo todo, né? O radiestesista o tempo todo, né? Então, quando o radiestesista, né? No caso, eu estou captando alguma informação ali, né? Eu consigo me comunicar com o campo informacional do fígado da pessoa, por exemplo, para saber ali, né? O padrão energético, a qualidade energética que o campo daquele órgão ali está se comunicando, está irradiando, né? O campo do sistema digestório, a gente consegue ir verificando, né, campos, a qualidade dos campos energéticos seja de órgão, de sistema, de chakras, de ambientes e tudo mais, mas não é porque existe uma entidade, não é porque você se conectou com a egrégora de Arcanjo Miguel, ou dos Pleiadianos, ou dos sirianos, não sei, não é isso, é você para você mesmo, né, é todo o teu sistema, é o seu sistema nervoso captando as informações do ambiente aqui, por exemplo, e passando para o sistema nervoso central e passando para o sistema nervoso periférico e gerando aquela contração muscular ali, seja no braço aqui, se você tiver com a forquilha, se tiver com dual road também vai vir aqui pelas palmas das mãos, se você tiver com pêndulo vai vir pela ponta dos dedos, mas é tudo você, é a pessoa que está, né, movimentando aquilo ali. E aí também, né, a questão dos tratamentos, né, que a gente faz através da radiestesia, existe muita confusão aí entre os gráficos, né, porque muita gente chama gráficos, por exemplo, de gráficos radiônicos, né, mas existe uma grande confusão aí, porque radiônica é outra coisa, né, então quando se fala em gráficos, eu estou olhando aqui porque tem um monte de gráficos aqui, então quando você se fala em gráficos, você está falando, né, de padrões geométricos, né, formas geométricas, símbolos, né? E estes símbolos, esses padrões geométricos, eles emitem um determinado padrão de informação, que são as chamadas aí ondas de forma. Então existem várias ondas de forma, né? São padrões geométricos, são desenhos, são símbolos. Esses desenhos, esses símbolos aqui, eles criam padrões de ondas de forma, né? E esse padrão de onda, ele interage com o campo da pessoa que está aqui dentro, né? Por exemplo, sei lá, não estou com nenhuma foto aqui agora, mas pego uma foto minha, por exemplo, e coloco aqui, então significa que naquele momento eu estou submetido àquele padrão de onda de forma, né, específico ali para buscar um equilíbrio, né, por exemplo, ou sei lá, tem um que trabalha com vitalidade, tem outros que são mais voltados para proteção, então o nosso campo, a nossa mente, a nossa consciência aí, né, ela interage através dos símbolos, através dos padrões geométricos, né, não é à toa aí as geometria sagrada, né, que são os padrões geométricos perfeitos ali, né? Então, a nossa mente, o nosso campo, ele interage aí com os padrões geométricos, ele interage com símbolos, né? Não é à toa que se fala muito de símbolos, né? Porque os símbolos, eles conversam com o seu inconsciente, conversam com a sua mente, né? Então é por isso que dentro da radiestesia nós utilizamos as ondas de forma, né? Os gráficos radiestésicos para tratamentos, né? Porque aquela forma geométrica está emitindo um determinado padrão de onda ao campo da pessoa que está submetida ali, né? E aí tem muita gente, né? Enfim, cada um trabalha da forma que quiser, mas aí tem muita gente que coloca
padrões religiosos ali no meio, coloca a imagem de santo. Tudo bem, pode trabalhar da forma que quiser, mas entenda que é você, né, para você mesmo ali que está trabalhando, né? Não é nenhum ser, uma consciência lá fora. É um desdobramento de você mesmo, né? Você para você mesmo. Quando eu falo você, você não é o vocêzinho aqui, né? Não é o você aqui, o você corpinho. Né? Quando eu falo você, é o você complexo, né? Você é a fonte, né? Você é a fonte, né? Você é a fonte que se desdobra aqui, se experienciando aí através de você, né? Enfim, mas não é este o assunto aqui deste vídeo, né? Então, queria só fazer mais esse bate-papo mais aberto, né, sem um tema específico, né, sem um roteiro específico, né, eu não consigo montar roteiros, né, eu simplesmente deixo o roteiro em aberto, aí então eu vou falando, às vezes eu vou saindo da trilha principal, né, depois eu volto para a rodovia principal, né, mas a radiestesia é isso, né, é algo natural, né, é algo intrínseco nosso, né, só que, enfim, com a nossa vida, né, materialista aqui, obviamente nós estamos aqui na matéria, nós estamos aqui nessa realidade densa aqui, então nós temos que experienciar essa realidade aqui, né, mas entendendo que nós também somos todo o complexo de programações e de programas que rodam ali, né, no nosso ser, no nosso inconsciente, que se desdobra toda nessa experiência aqui, né. Então a radiestesia ela vai trabalhar com isso, né, ela vai te ajudar, né, a captar algumas informações dentro das minhas análises, né, cada um trabalha de uma determinada forma, né, mas dentro das minhas análises, né, eu não fico verificando, né, essas coisas muito, digamos, do plano espiritual, né, eu me concentro mais ali, por exemplo, na energia vital dos órgãos, na energia vital dos sistemas, na energia vital, né, dos chakras, né, nesses pontos ali, como está, né, o seu campo emocional no geral, né, então eu verifico mais esse tipo de informação, mas aí cada um aí acaba, enfim, indo para alguma determinada área aí, verificando algumas outras questões, vai de radiestesista para radiestesista aí, né, e aquilo que as pessoas, elas erroneamente, né, no meu entendimento, chamam de mesa radiônica, né, não é radiônica, né? Porque radiônica vem de uma ferramenta que utiliza-se algumas outras máquinas e aí é um outro sistema, né? Não tem a ver com os padrões geométricos das ondas de formas dos gráficos, né, radiestésicos. As máquinas radiônicas, elas trabalham com outro sistema, né? Então nós utilizamos principalmente os índices radiônicos, né, que são códigos, são números, eu chamo de endereços de IP, né, que a gente utiliza para se comunicar, né, e para também interagir aí com este campo informacional. Então, por exemplo, se eu quero me comunicar com o sistema digestório da pessoa, por exemplo, eu digito ali na máquina o endereço de IP referente ao sistema digestório. Aí a máquina, ela vai se comunicar ali com o campo informacional, não é o órgão em si, mas é o campo informacional do órgão, para captar informações de como está o índice de vitalidade, né, de porcentagem de vitalidade, e aí na hora do tratamento ali, enviar, né, essas informações de vitalidade ali para subir, né, esse padrão energético ali desses órgãos e desses sistemas. Mas radiônica eu falo um outro dia. Mas é isso, radiestesia, a sensibilidade à radiação. No meu trabalho, eu busco ser o mais pé no chão e racional possível, mas é óbvio, né, que você trabalha com esse tipo de ferramenta, né, você precisa, né, abrir, né, a sua mente aí para novas formas de você enxergar a realidade, além daquela visão tradicional, aquela visão padrão, né, de realidade, que existe um molde padrão de realidade materialista ali, e daí, né, para entender radiestesia, você precisa, né, ter uma visão aí um pouco não tão materialista, né, um pouco menos materialista, saber que existe um campo antes da matéria, né, existe um campo informacional, existe todos uns processos aí flutuantes, né, nesse campo, né, que você não consegue enxergar, que eu não consigo enxergar, que nós não conseguimos enxergar, mas que ferramentas através da radiestesia te ajudam aí, né, mas lembrando também que tudo passa pelo filtro da mente, né, então é sempre bom, né, ter a mente o mais clareada possível, né, buscar aí sempre fazer os atendimentos, ou quando vai interagir ali no campo da pessoa, tentar dar uma
uma neutralizada, né, nos fluxos de pensamentos que ficam rodando pela mente, né, para dar uma acalmada e melhorar ali o fluxo, né, porque tudo passa pelo filtro da mente, né, então tem que cuidar também com tipos de informações que você quer buscar, porque, enfim, algumas coisas podem ser irrelevantes aí, né, ou até mesmo, né, enfim, pode vir uma informação e a pessoa traduzir de outra forma, né? Porque a mente dela captou ali, já tem todo um banco de programação e tudo mais, né? Então, é isso. E, enfim, radiestesia é isso. Radiestesia é muito mais do que isso também, né? Quis trazer agora um apanhado geral. Como eu disse, não tem o roteiro, mas tentei trazer aqui um apanhado geral aí e nos próximos vídeos eu falo sobre algum outro determinado assunto aí, dentro desse assunto principal aí que é a radiestesia. Enfim, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se puder deixar teu like aí, agradeço.